Você está à procura de um emprego? Como encara um processo seletivo? Hoje nós vamos falar sobre uma das etapas mais importantes para quem deseja entrar no mercado de trabalho. A entrevista de emprego é uma das etapas mais complicadas para quem está procurando emprego. Por isso é importante impressionar o recrutador, além de se lembrar de fugir do óbvio. Algumas dicas ajudam os candidatos. Quando as pessoas são chamadas a uma entrevista de seleção, assim, ó, elas devem perguntar o máximo para a pessoa que está entrando em contato, assim, ó, questão de horário de início da seleção, quais vão ser as etapas, né, do processo, porque às vezes os processos seletivos eles não ocorrem só num dia, são vários dias, então até para essa pessoa se organizar quanto ao tempo e horário. Então isso é bem importante, estar no horário marcado, né? Porque às vezes a pessoa chegando um pouquinho atrasada compromete o andar de todo o processo, então seguir à risca esses critérios, né? De quando a pessoa está contatando, perguntar o máximo que puder para esclarecimentos e cuidar assim questão de vestimentas, né? Para onde que é a vaga, qual é a minha função. Então, tudo isso tem um relacionamento assim com aquilo que tu está almejando. Então, essas questões também tem que se cuidar. Então, assim, conhecendo um pouquinho da empresa, você vai saber como se dirigir a ela, né? Que tipo de roupa, cabelo, enfim, acessórios pertinentes, se vai usar ou não. Então, nesse sentido, assim, essas coisas também são levadas em consideração num processo seletivo. Geralmente, uma das primeiras perguntas da entrevista é: você conhece a nossa empresa? Então, antes do candidato vir à entrevista, geralmente alguns deles já, de antemão, já pesquisam na internet ou em alguns jornais, assim, entrevistas ou, enfim, conhecendo um pouquinho da empresa, né? Então, quando ele é questionado sobre se conhece ou não a empresa, ele deve dizer, né, ou falar aquilo que ele conhece, ou dizer, eu me desculpe, eu não conheço nada a respeito, porque isso é muito importante. Porque, às vezes, assim, ó, o candidato, quando ele vem, ele já sabe um pouquinho de como funciona, quais são as atividades. Então, ele já está mais ou menos assim sabendo para que empresa que ele está vindo, né? Que ramo de negócio. E isso facilita um monte depois ele na adaptação, né? Se ele vier a ser chamado. A entrevista não é um jogo ensaiado puramente racional. Hoje, muitos recrutadores fazem perguntas na tentativa de adivinhar o comportamento do candidato. Querem saber quem é aquela pessoa que deseja a vaga, quem está ali junto com ele. Hoje, o que a gente verifica nas empresas é que a questão comportamental é muito importante, porque hoje assim, o grande índice de pessoas que são desligadas hoje nas empresas é por questões comportamentais, né? Então, as pessoas são mais desligadas por esse motivo do que pelas técnicas. Então, isso hoje, no nosso processo seletivo, a gente avalia muito. E a gente, assim, cuida muito e tenta, assim, estar contratando, assim, a pessoa certa para o lugar certo, tendo em conta, assim, a questão comportamental. Que isso, para nós, hoje, para a empresa, é muito importante, né? Se eu saber das minhas limitações, do meu comportamento e o quanto isso pode influenciar negativamente nesse trabalho. Então, assim, às vezes isso vai acarretar uma não harmonia e uma não aceitação do novo grupo dessa pessoa. Então, é isso que faz com que as pessoas, muitas vezes, sejam desligadas, né, por problemas mesmo comportamentais. A apoiadora cultural da Unijuí FM, Franciele Mendonça, nos fala como encarar uma entrevista de emprego e como se preparou para a entrevista na Unijuí. Eu acho que o essencial para te fazer uma entrevista de emprego é tu ter confiança. Tu ir na entrevista de emprego aonde você sabe o que se trata, como é, e procurar saber como é a empresa e quem trabalha lá, enfim. Não ir só por ir e largar currículo avulsos, assim. Então, eu acho que o essencial é tu olhar no olho,
tu mostrar a tua confiança e saber o que você vai fazer, saber o que está sendo proposto para você ali também. Eu conhecia os colegas já, né? Eu perguntei como era o diretor da rádio, eu procurei, entrei nos sites, eu quis conhecer com quem eu ia falar pessoalmente, né? E o essencial é isso, é tu saber aonde você vai, aonde você está pisando, para ter a coragem e a certeza de como falar, né? De saber o que tu vai fazer. Isso é o essencial, eu acho. Tu ter a capacidade, a coragem e saber para que é a vaga. Outra dificuldade dos entrevistados é contar por que foram demitidos do último emprego. Neste momento, é importante não ter medo e falar a verdade. Em alguns momentos, assim, onde a pessoa é questionada, né, se ela foi desligada ou não, muitas pessoas, às vezes, omitem essa situação com medo, né, que isso possa estar interferindo para a pessoa ser chamada. Então, assim, a pessoa tem que ser sincera, né, em poder dizer, ó, eu fui desligada por esse motivo, né, porque provavelmente não vai ser isso que vai fazer com que a pessoa não esteja fazendo parte do processo, porque fica muito ruim depois para ela saber, né, ou dizer assim, eu fui chamada, né, eu fui desligada, e não mostrar para a pessoa que está sendo o empregador do porquê. Porque depois, de uma certa forma ou outra, as pessoas acabam sabendo. E aí fica ruim, porque a pessoa está omitindo uma situação e está sendo insincera com aquilo que a empresa está perguntando, né? Então, isso no processo, onde a pessoa está participando, vai contar como um ponto negativo essa questão, né? Porque ela vai estar não sendo fiel com aquilo que ela está buscando e está dizendo ali naquele momento. Mas, assim, que elas sejam sinceras em dizer, né? Eu fui desligada por isso, né? E cada um, dentro daquilo que foi perguntado, vai saber responder aquilo que é conveniente para a pessoa que está perguntando, né? Mas acredito que o mais importante é dizer a verdade. Porque é aí que a gente está trabalhando também com a questão comportamental, que eu falava antes, né? Então, aí vem uma questão comportamental também, da sinceridade.